Então, boa noite a todas, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Hoje nós damos início ao nosso capítulo 25, em torno da fixação mental. Então, até agora, a gente tinha visto alguns casos diferentes, importantes, de desobsessão, e a gente percebe a ligação entre a sintonia mental com o obsessor, com a culpa do passado, com que nos aprisiona de alguma forma, né? E aí Hilário e André Luiz estão junto de Aulos, e Hilário fica ainda chocado, né, com aquela história do estrangulador da Toscana. Quando a gente pensa que alguém ficou cristalizado naquele ódio, numa dor, num sofrimento por 1000 anos. Se a gente for pensar 1000 anos, gente, 1000 anos, imagina como era a, a civilização há 1000 anos atrás. Sem água encanada, sem eletricidade, sem carro, não sem máquina de lavar roupa e lavar louça, não é? Sem avião. E a pessoa ficou paralisada naquele tempo, naquele mundo. O mundo inteiro evoluiu intelectualmente, evoluiu emocionalmente, e aquele ser, ou talvez nós, ficamos aí muitas vezes fixados num evento, e esse evento fica tão forte que aprisiona a gente naquele momento, né? Então a gente vê que o ódio da mulher desse moço, né, contra essa mulher, aí funcionou como uma algema mental para ele. Ele não conseguiu se desligar da dor de passado. A dor de passado dele foi real, foi profunda, mas ele continua sofrendo durante 1000 anos. A gente não consegue entender direito se ele reencarnou ou não, mas a mente continua fixada, né? Apesar de todas as mudanças que que aconteceram no planeta Terra. A gente aprende que, aí nesse capítulo, muito claramente, que a morte do corpo físico não altera os pensamentos que a gente tinha enquanto na Terra, né? Por isso é que a gente vê que quem é mal continua sendo mal, quem é bom continua sendo bom. Por isso que a gente vê que ideia de suicídio não é uma solução, porque o desespero, a desesperança, a dor vai junto com a gente além do túmulo. A mensagem aqui é clara, né? Que a lei do progresso é uma função divina e que cada um de nós tem que se harmonizar com a lei do amor. É a única forma da gente ir para frente. Senão a gente fica estagnado, aprisionado por tempo indeterminado. E a gente vê muitas vezes o plano espiritual falando dessa relatividade do tempo, e fica claro isso, né? O Aulus, ele ainda compara a mente do encarnado a um soldado em luta. Olha que simbologia, que metáfora importante. Porque o tempo inteiro a gente é bombardeado por ideias boas ou ruins. Ideias que vêm de outras pessoas encarnadas, ideias que vêm do social media, ideias que vêm da televisão, ideias que vêm de música, ideias que vêm de desencarnado. E o tempo inteiro a gente tem que estar lutando para que a gente preste atenção naquele pensamento para pensar direito. Porque vai vir ideia de tristeza, vai vir ideia de vontade de brigar, vai vir ideia de desistir de tudo, de largar tudo, de jogar toalha. Então, ou até a ideia da gente se machucar, né? De abandonar pai, de abandonar mãe, de abandonar filho. Então, quando ele fala que a mente é um soldado em luta, ele está falando que continuamente a gente tem que armar-nos, quer dizer, solidificar a nossa estrutura mental para que a gente não cometa os mesmos erros de passado, para que a gente consiga
sublimar, crescer, nos aprimorar nessa encarnação. A gente vê no livro dos Espíritos que a lei do progresso é inexorável, todo mundo progride. Que esse progresso é gradual, que existem altos e baixos, mas que a gente sempre vai andar para frente. A gente pode ficar parado. A gente aprende que essa evolução acontece dos dois lados da vida, mas é enquanto a gente está aqui na encarnação, e ele deixa muito claro que a encarnação é um privilégio. É um privilégio que a gente precisa valorizar, porque é aqui que a gente coloca em obra todos os aprendizados que a gente traz ao longo das encarnações. A gente vai ver se a gente aprendeu a ser menos egoísta, se a gente aprendeu a ser menos orgulhoso, se eu aprendi a ter mais compaixão pela dor do outro, mais paciência com aquelas pessoas que testam os meus limites, se eu aprendi a colocar disciplina no trabalho, no estudo. Enfim, a encarnação, ela vai funcionar como aquela prova de verdade, né? Eu estava pensando nessa batalha contínua que ele fala, e que as nossas armas são as ideias boas. Quando Jesus fala do bom combate, é isso. Ele está querendo falar da nossa sublimação mental, da gente olhar para o espelho e pensar: o que é que eu tenho que melhorar? O que eu fiz hoje de bom? O que eu fiz que não foi tão bom? Como é que eu usei as horas do meu dia? Né? Se a gente consegue fazer isso, a hora que a gente chega no momento da morte do corpo, ele fala, a gente sobe verticalmente e vai para a esfera superior. Né? Então, a gente é aí recebido, aplaudido pelos mentores, e a gente imagina que é isso que aconteceu com o Chico, com o Divaldo, né? Dentre outros que a gente viu que procuraram se renovar o tempo inteiro, enquanto aqui na Terra, ajudar os outros. Mas aí ele continua. Se o indivíduo está aqui na crosta, encarnado, e fracassa, então quer dizer, eu não fiz o meu papel de mãe, de pai, de filho, de irmão, eu não soube valorizar a minha saúde, eu não soube valorizar o meu trabalho. Ele está falando, esse fracasso pode ser por invigilância, pode ser rebeldia, pode ser por má vontade, por preguiça, aquela história da parábola dos talentos. Lembra que um recebeu 10, outro recebeu 5, outro recebeu 2, o que recebeu 2 pegou e enterrou o talento, porque ele estava com medo? Às vezes a gente fala assim, eu não dou conta, e pronto, cruza o braço. Eu tenho medo, pronto, cruza o braço. Isso é muito difícil, pronto, cruza o braço. Não. Se a gente faz isso, ele fala, a gente volta para o plano espiritual e se mistura com outros espíritos que são desajustados por tempo indeterminado. Olha isso, gente. A nossa má escolha aqui na Terra, a nossa preguiça na nossa reforma íntima, na mudança dos nossos hábitos, a fuga de responsabilidades, faz com que a gente entre numa faixa mental de retaguarda, onde a gente vai comungar o espaço espiritual no umbral com atormentados, neuróticos, loucos, mutilados, doentes de toda espécie. E a gente fica lá aprisionado até a gente querer se modificar ou até a gente ser retirado compulsoriamente e vir numa encarnação expiatória. Então, quando a gente fala que a gente tem que viver para aprender a morrer bem, é isso. Porque aqui a gente está ainda mergulhado nesse escafandro, né, da carne que nos protege de muitas coisas. Mas imagina se tudo que a gente pensasse virasse uma imagem, virasse real. A gente aprendeu no começo do livro que a gente está plasmando ideias o tempo inteiro, que essas ideias são reais.
são elementos vivos. Então, quando as pessoas chegam para conversar com a Célia no hospital, onde ela trabalha, e derramam sobre a Célia suas dores, seus pendores, elas estão aí impregnando ao redor delas, jogando todo esse lixo mental para elas e para a Célia também. E se a Célia não souber se proteger na sua vigilância, nas suas preces, o que vai acontecer? Ela vai voltar para casa trazendo todas aquelas ideias de desesperança, de dor, de rancor, de sofrimento. A encarnação, quando a gente vê aqui claramente nesse capítulo, é prova, é escola para que a gente aprenda a viver melhor, para que a gente aprenda a fazer melhores escolhas, para que a gente saia de nós mesmos, né, e aprenda a viver como Jesus ensinou que a gente devia fazer. Mas aí a gente vê ele falando que aqueles que cresceram, que subiram verticalmente, que melhoraram durante a encarnação, né? No livro dos Mensageiros eles chamam dos completistas, os espíritos mais evoluídos, eles não esquecem de nós aqui, que ainda somos aí desequilibrados, que passamos por um monte de altos e baixos, né? A gente lembrando aqui que a Terra é um planeta de expiação e provas. Se a gente está num planeta de expiação e provas, é porque a gente ainda tem que passar por expiações e provas. Se a gente tem que passar por expiações e provas, é porque a gente ainda tem uma conta grande para pagar, né? Então, eles não esquecem da gente, eles vêm para cá ajudar. Eles vêm como anjo da guarda, eles vêm como mentor do centro, eles vêm como aquele parente que visita a casa da Andréia para auxiliar nos momentos de dor. Então, eles vêm em missões de amor, de renúncia, muitas vezes parentes, muitas vezes amigos, muitas vezes sem a gente saber quem são, né? Mas eles vêm para ajudar aqueles que estão aí estagnados na dor. Esses missionários, eles estão tanto aqui, trabalhando com a gente no nosso dia a dia, como também nas zonas umbralinas. A gente viu isso também no livro Os Mensageiros, né? Em que a gente aprende com André Luiz a existência de postos de emergência. Um deles que ele fala lá é o Campo da Paz, que é um lugar em que eles tratam todos os espíritos que estão desajustados, mas que já mostram um interesse piquititico para o seu despertamento consciencial, né? Apesar de ainda estarem dormindo. E aí me volta a lembrança, a conversa do Chico, do Divaldo, falando que 90% da população do planeta ainda dorme. Ainda dorme por quê? Ainda dorme do ponto de vista espiritual. Ainda dorme porque só come, trabalha, dorme e faz sexo. Só isso. Então a gente vive como se fosse um bichinho. A gente não está saindo ainda dos nossos instintos básicos de sobrevivência. Não está pensando como é que eu faço diferença na vida daqueles que estão ao meu redor, daqueles que necessitam de mais ajuda, né? Mas aí ele fala também do tempo, né? De que e Paulus nesse livro ele comenta inclusive da que a gente pode alongar a nossa eternidade durante um tempo indeterminado. Eu acho que é muito interessante essa comparação do alongamento da eternidade, porque ele explica aqui que o tempo no relógio não muda. O ponteiro do relógio anda sempre do mesmo jeito, mas na nossa mente não é a mesma coisa. O tempo é sempre aquilo que a gente faz dele, né? E muitas vezes a gente toma a posição de um urso benado durante a nossa encarnação. Se a gente for pensar, quando a gente está comungando momentos felizes,
com amigos, estamos de férias, estamos na praia. Os dias voam, as horas passam, a gente fala assim: "Puxa", né. Mas vai para o dentista, para ver se a hora passa rápido. Vai fazer um tratamento de canal, para ver se a gente acha que 10 minutos, 20 minutos vale mesmo 20 minutos. Ou um filho num hospital. A gente fica, ah, em apreensão, a gente fica preocupado, a gente sofre e aqueles minutos parecem muito mais longos do que os 60 segundos que normalmente a gente sabe que valem. O tempo para a criatura que ficou ensimesmada, né, quando ela desencarna, o que eu quero dizer ensimesmada? Aquela pessoa que só olha para a própria dor. "Ai, eu sou uma coitada, eu sou uma vítima, porque isso aconteceu comigo. Ah, porque eu fiz isso no passado. Ah, porque, a minha dor é maior do que a de todo mundo, porque eu não mereço, porque" então, ela só olha para si mesma. "A minha dor é maior do que a da Célia, que é maior do que a da Andréia, que é maior do que a da Mari. A Andréia vai me contar as coisas e fala assim: "Ah, mas a minha, olha, meu vômito é maior do que seu e mais cheiroso", né. Então a gente vê que essa pessoa em si mesma, ela não vai estar ouvindo nada do que está acontecendo, não vai estar vendo nada do que está acontecendo, não vai estar sentindo nada das mudanças. Então a Andréa pode vir falar para mim todas as coisas boas, falando: "Ana, olha, você está passando por isso, mas presta atenção, olha só, olha que coisa boa que está acontecendo, né. Apareceu essa diabetes, mas agora você vai cortar o açúcar, você vai emagrecer, vai ficar mais saudável. O médico está botando você para fazer ginástica, ó, vai ser bom, a gente vai fazer ginástica juntas. Seu cachorro vai ficar mais feliz, que você vai ter que andar com ele todo dia". Então eu posso ficar focado na diabetes e ficar sofrendo, ou eu posso ficar pensando: "Bom, tá bom, então veio aí a dor e o que que essa dor vai me trazer de bom em termos de qualidade de vida, em termos de mudança de hábito". Mudança de hábito que vão fazer bem para mim, que vão me deixar feliz, que vão aumentar minha dopamina. Mas a pessoa que está ensimesmada, ela não se interessa por outro assunto que não seja a própria dor. Então é como se só andasse em círculo, né. E aí ela fica ociosa, fica presa no ódio, no rancor, que nem um animal acrisolado, que nem o urso hibernado, perdendo tempo, né. Aí Aldous fala o seguinte: que o relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que vencem a si mesmos e pesado para os que deixam levar pelas paixões. Os vencedores, os dias são felicidade e louvor. Os vencidos são sofrimento e lágrimas. A gente vai colher aquilo que a gente plantou. Então, se a gente não se esforça para superar essa carcaça de angústia, de sofrimento, se a gente não sacode a poeira, que nem Jesus falou, ó, você vai lá, bate, vocês vão de 2 em 2 falar o evangelho, bate na casa das pessoas. Se a pessoa não te receber bem, sacode a sandália e vai embora. Não deu certo, sacode a sandália e vai embora. O que que é tirar esse pó da sandália? É não guardar rancor, não guardar mágoa, não guardar culpa, nem culpa em relação a gente, nem segurar a culpa do outro, não. Se a gente fizer isso, a gente está cristalizando aquela dor dentro de nós, é uma coisa tão óbvia, não é? O problema aconteceu há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e eu continuo sofrendo a dor daquele abandono, daquela rejeição, daquele trauma, daquela decepção. Então, a gente fica gravitando em torno do ponto nevrálgico. Isso é a opção. Eu estou alongando meu sofrimento. Eu precisava alongar? Não. Aí eu faço isso, estou alongando. Então, aconteceu, eu tive uma decepção amorosa, fui traída quando eu tinha 20 anos. Caso horroroso que dava novela da Globo. Aí eu fico
presa nesse ponto nevrálgico todos esses anos. Eu falei isso aos 80 anos, odiando a pessoa que me traiu aos 20. Foram 60 anos de fermentação de ódio. O que acontece? No livro Os Mensageiros, no capítulo 22, no Campo da Paz, André Luiz visita esse hospital e vê uma cena horrorosa. Um monte de leito de pessoas mergulhadas em sono profundo que estavam em pesadelos. Então, ele conseguia ver estampado na face o olho vitrificado dessas pessoas, o pavor, a dor, o desespero que elas estavam sentindo. Então, elas estavam ali, já estavam mortas, gente. Isso aí é um hospital que ficava no Umbral, Campo da Paz. De novo, livro Os Mensageiros, capítulo 22. Então, eles tinham aquela face cadavérica, né, mumificada, em que todo mundo dormia, como se tivesse hipnotizado, mas estava todo mundo sofrendo. Por que está acontecendo isso? Porque essas pessoas estão cristalizadas no momento de dor que elas passaram. E aí ele comenta que tinham 2.000 pessoas sendo assistidas lá. E a colaboração era menos de 100 colaboradores voluntários. E esses 2.000, desses 2.000, eles tinham separado 20% que estavam começando a despertar, e aí, despertar o quê? Consciencialmente, do tipo, cansei de sofrer, cansei do pesadelo, cansei de ficar com pena de mim mesmo, cansei. Então, mostrava-se uma luzinha de discernimento, de vontade de mudar. E aí eles tinham separado esses 20% que iam passar para um tratamento intensivo magnético. E aí ele fala dos tipos de tratamento, através de sopro, de passe, alimentação, medicação. Bem, lembrando que apesar desses espíritos estarem no umbral, eles eram altamente materializados. Que eles estavam aí ainda impregnados com toda essa sintonia mental de quem está encarnado. Então, se a gente for pensar no nosso dia a dia, quais são os tipos de perturbação? Desânimo, desespero, paixão, vingança, ciúme. Ele está falando disso. Crueldade, culpa, rancor. Tudo isso pode acrisolar, algemar a gente, isso é o Paulo falando, por tempo indefinível na sombra do sofrimento, quando a gente se rebela contra a lei de progresso, quando a lei de amor, justiça e caridade. Quando a gente resolve carregar para nós mesmos e sermos os donos da verdade. Como no caso daquele estrangulador da Toscana, que parou no tempo, enjaulado. E como é que a gente sai dessa história? Gente, qual que é essa imunização? Primeira coisa, a gente tem que jogar o lixo fora. É o sacolejar, tirar o pó da sandália. Eu errei há 20 anos atrás. Sim, mas a Ana de hoje não é a Ana de 20 anos atrás. Então eu tenho que, em vez de carregar essa culpa, fazer o bem. O que é que eu posso fazer hoje para ajudar, para fazer diferente? Ajudar outras pessoas. Trabalhar o meu progresso espiritual. Eu posso estudar, eu posso trabalhar minha reforma íntima, mas principalmente usar da caridade. Quando o Chico reclamava que ele estava sofrendo, que estava doente, eu lembro de uma vez que ele fala que ele estava muito dodói, e aí ele resolve não ir para o centro, aí o Emmanuel fala assim, uai, por que você não vai trabalhar? Ah, porque você não está vendo? Estou muito gripado? Não, levanta o bumbum dessa cadeira, é mais um motivo para você ir trabalhar por causa disso. Então a gente tem que sair das nossas próprias dores, e quando a gente fica pensando, né,
eu falei, comentei com vocês que depois que o Divaldo faleceu, eu comecei a ler o Mestre de Amor e usar o Mestre de Amor como se a Joana de Ângeles estivesse conversando comigo. E muitas das coisas que aquele livro realmente ela escreveu como se fosse uma conversa para o Divaldo e o Divaldo sem saber. E aí eu fiquei pensando na dor, na solidão que ele devia sentir tantas vezes. Um ser tão evoluído quanto ele, né, fazendo tantas coisas diferentes do que o resto da sociedade faz, trabalhando na sua renovação, no trabalho, no bem, até fazendo uma flagelação, né? Porque ele deixou de se preocupar com os bens materiais para pensar no todo, em todos, né? A solidão que devia dar isso para ele. Poucas pessoas conseguiriam entender o que ele estava passando, o que ele estava sentindo, acho que além do tio Nilson, né? Então, a nossa imunização espiritual aqui é a gente mudar a sintonia dos nossos pensamentos, jogar fora no lixo qualquer sentimento de flagelação, de derrota, de trabalhar no nosso progresso espiritual, para que a gente não se transforme nessas múmias, nesses fantasmas aí que a gente está vendo aí, que André Luiz conta para gente no livro Os Mensageiros, que continuam aí mumificados, clausurados dentro da própria dor. Quando a gente faz isso, a gente não se interessa por outro assunto. E aí, a gente vibrando esse desequilíbrio, a gente se acostuma com essa dor. Então, é uma coisa psicótica mesmo, né? A gente não ouve, não vê, não sente nada, além desse desvario mental, dessa doença que a gente está carregando, essa doença mental que a gente está carregando dentro de si. Aí, nesses momentos, quando a gente não acorda, não desperta consciencialmente, o que acontece é que, pela intervenção do plano espiritual maior, a gente muitas vezes volta para a encarnação em situações expiatórias. Então, eu retorno, como a gente está vendo, num dos casos aí, vai voltar como filho. Aí vem aquele filho difícil, aquele filho que não entende o que a gente fala, aquele filho que cobra a gente dá amor, o filho distrata, grita, bate na gente, faz más escolhas. E aí ele está falando que essa encarnação funciona como uma máquina de fricção. É como se botasse o indivíduo e desse uma saculejada nele para ver se ele desperta. Às vezes essa encarnação pode ser através da criança vir com problemas, ah, com limitações no corpo, com limitações mentais. Então ela vira prisioneira do próprio corpo físico e essa prisão vai estar atuando no nível atômico. O perispírito está danificado, danifica o corpo, e isso vai fazer com que ela se recupere. O corpo vai estar funcionando como aquele filtro, como filtro do carvão, para reprogramar a qualidade celular do corpo. E aí a gente vê a importância dos pais, dos familiares, que vão cuidar desses espíritos difíceis, que vêm aí nessas situações complicadíssimas e que muitas vezes permanecem na matéria, na encarnação durante muito tempo. Uma imagem que me vem agora é no caso da Zika, né, do mosquito da Zika, aí tem algumas centenas de casos no Brasil, que é uma coisa muito triste, né? Como é que você explica uma coisa dessa? E a criança vive aí 10 anos vegetando, né? Como um apêndice da sociedade e todo mundo sofre. E esse sofrimento, para quem não tem olhos de entender o que Jesus falou, que a vida continua, fica parecendo um sofrimento injustificável, né? O corpo
funciona nesses casos como essa armadura que faz com que a pessoa tenha limitado acesso ao seu desequilíbrio para que ele erre menos. E errando menos, ele vai sofrer menos. O Divaldo também conta uma história, uma vez que ele foi a Auschwitz. E ele chegou lá e estava chegando um ônibus cheio de criança com síndrome de Down. As crianças estavam aparentemente calmas dentro do ônibus. Na hora que desceram no ônibus, lá em Auschwitz, elas começaram a dar ataques. E aí, Joana falou para ele que esses espíritos eram todos reencarnações de militares que tinham feito muito mal, muita crueldade. Então, a hora que tem esse contato, né, com a história do erro, eles sentem. Por quê? Porque o corpo está deficiente, mas o espírito não. É como se eu fosse um João Carlos Martins, um pianista renomado mundialmente, mas me dessem um pianinho de brinquedo para tocar, desafinado, sem todas as teclas. Por mais que eu tenha o conhecimento de tocar um Chopin, como ninguém no mundo, eu não vou conseguir, porque o instrumento está quebrado. E é isso que acontece quando esses espíritos vêm para cá, altamente inteligentes, mas com o instrumento, o corpo danificado, e aí eles não conseguem fazer tudo. E isso funciona porque para que eles não errem de novo. E aí podem pensar, poxa, mas isso a gente não está aí infringindo o livre-arbítrio? Ora, gente, quando uma criança, quando os nossos filhos, todos nós que estamos aqui, temos filhos. Tivemos filhos e nossos filhos passaram por a idade dos 3 a 6 anos. Eu lembro da minha mãe falando repetidamente para mim: menino não tem vontade, né? Então tem que comer brócolis? Tem que comer brócolis. Tem que tomar banho? Tem que tomar banho. Tem que escovar dente? Tem que escovar dente. Tem que ir para a escola? Tem que ir para a escola. Tem que fazer lição? Tem que fazer lição. A gente preferia ficar brincando na rua, andando de bicicleta? Preferia. Mas a missão dos pais é ajustar o uso do nosso livre-arbítrio. Se a gente não está sabendo usar bem esse nosso livre-arbítrio. Se os pais não impõem disciplina, limite nos filhos da idade dos 3 a 5 anos, o que vai acontecer com eles quando chega nos 15? Sério. Vai fazer um monte de escolha complicada, e que eles vão se arrepender depois, né? Então, no caso de uma encarnação compulsória, é essa, né? A gente tem um livre-arbítrio que é relativo. Chega uma hora que, como os exilados de cartela, chega o comandante-mor da nave chamado Planeta Terra e fala: agora chega, agora vocês vão para outro lugar, porque chegou a hora da Terra evoluir e vocês não se sintonizam mais com a renca daqui. E aí, onde é que a gente vai estar, né? Mas voltando aí a falar da importância do lar, né? Essas fixações mentais que muitas vezes voltam para a gente, né? Aqui a gente vê as pessoas que muitas vezes têm casos psicóticos, medos, pânico. Então, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de água, eu tenho medo de aranha. Por quê? Porque eu fiquei cristalizado naquela dor, naquele trauma do passado. Eu tenho que jogar isso fora, né? Eles vêm para dentro de casa. A gente sabe que o lar é um lugar onde a gente vai ter esses reencontros de passado, né? Muitas vezes essa recuperação é gradativa. Nós, como pais, temos responsabilidades enormes na educação dos nossos filhos. O esquecimento de passado ajuda muito, mas como a gente viu em alguns casos, essa cristalização obsessiva é tão grande que eu continuo trazendo ela dentro de mim, né?
ah, mas através do amor, de passes da fluidoterapia, do evangelho no lar, a gente consegue reescrever essa história, porque o amor cura, né. Mas o mais importante para nossa cura, porque todos nós trazemos as nossas maiores ou menores psicoses, por causa do passado que a gente teve, é a gente ter vontade de mudar, é a gente ter vontade de fazer uma história diferente, de se melhorar, né. Então, para a gente terminar o capítulo 25, eu coloquei algumas coisas para a gente refletir aqui hoje. A primeira delas é a gente pensar que a nossa mente é esse soldado em luta contínua enquanto na Terra. É um soldado, porque a gente vai estar sendo bombardeado por ideias que vêm da gente por causa da nossa mente cristalizada, como vem de outros espíritos que estão em sintonia conosco, que muitas vezes não nos querem bem. E a gente tem que se armar, né? Prestando atenção, vigilância, oração, trabalho no bem, estudo. A outra coisa, a vida no lar e essas encarnações compulsórias, quando a gente reencontra aí espíritos difíceis dentro da nossa casa, a gente saber que não é o acaso, que esses espíritos precisam de uma dose maior de amor, mas o amor não significa indisciplina. O amor não significa permissividade. Muitas vezes o amor é a gente dizer não, não se pode fazer isso, não está certo, você tem que se mexer, você tem que se ajudar, você tem que me obedecer, eu sei mais do que você. A importância da nossa reforma íntima e da nossa vigilância mental, porque nós todos aqui somos enfermos, né? A gente pensar na nossa vida, nessa encarnação como preparação para a morte, e pensar como é que a gente quer chegar lá, como é que a gente quer que a nossa malinha esteja quando a gente chegar do outro lado, porque a gente sabe que só Deus sabe a hora que vai fechar o capítulo, né. Então que a gente precisa aproveitar esse tesouro do tempo da melhor maneira possível, para que a gente esteja pronto quando chegar do outro lado. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Quem quer comentar? Ninguém Possível, quer gente? falar? Ninguém Gente, quer vamos. falar? Hã? Fala, mamãe, fala um pouquinho aí até alguém criar Eu coragem. tô parecendo panela de pressão aqui. De Fala, tanto mamãe. que o capítulo mexeu comigo. Como é que vocês podem ficar caladinhos aí, gente? Bom, ah, o que André Luiz coloca no capítulo é profundo. E os comentários, as reflexões que a Ana nos trouxe também. Vamos lembrar, começar lembrando que ela falou sobre a lei do progresso, né? É trabalho nosso, por determinação divina, a gente tem que estar sempre fazendo essa ginástica espiritual, consciencial, todo dia, toda hora, em todas as encarnações. Ah, não só nas encarnações, porque a Ana falou que a gente evolui nos dois planos da vida, né? E é a somatória das lições que nós vamos aprendendo é que vai fazer acontecer a grande mudança, a transformação do espírito imperfeito em ser perfeito, do homem velho no homem novo, como Jesus falou no Evangelho, né? Achei fantástica a comparação da nossa vida consciente, porque falei mente e consciência andam juntos, né? Que é feito a luta de um soldado. E quando o soldado está na guerra, ele não descansa, ele fica estressado, ele tem medo, ele se fere, ele se machuca, mas ele não para, né? Então, não podemos admitir de forma nenhuma
a estagnação, a acomodação, a indiferença, né, que nós já vimos em capítulos anteriores, que é a grande tragédia da nossa vida. O morno é pior do que o mal. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais grave é o nosso erro, né? Então, com tudo que nós já sabemos da doutrina espírita, a gente não pode não somente ficar acomodado, mas principalmente, como a Ana enfatizou muito, ficar presa ao passado. Em vez de viver o hoje, de aproveitar as horas, os minutos para construir uma realidade nova, para ampliar os nossos horizontes, ficar preso naquela coisa desagradável que aconteceu, que às vezes o outro fez, às vezes a gente fez, né? Mas que passou. E a gente sabe, a doutrina ensina, o passado vale pela experiência que nos traz. O futuro a gente não sabe como é que vai ser, então a gente tem que cuidar muito bem do hoje. Por isso, muito feliz o slide que a Ana trouxe para reforçar o conceito do relógio, da importância do tempo na nossa vida, né? Nós se a gente não valorizar o tempo, não trabalhar de uma forma saudável, a gente vai ficar doente. André diz aqui que se a gente não entra nessa sintonia positiva, a gente sintoniza a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos. É isso que a gente quer para a gente, para a nossa vida, para essa vida ou vidas futuras, ou para aqueles que convivem conosco? Claro que não. Então, com o que a gente aprendeu nesse capítulo de hoje, não deixa dúvida nenhuma, como a Ana falou, que as nossas armas são as nossas boas ações, são as nossas boas ideias. E aí eu queria que cada um pensasse o que é uma boa ação, o que é uma boa ideia. Foco no bem, é vivenciar o amor, amar e servir. Inclusive renunciando ao nosso próprio bem. A gente não pode ser egoísta. Ana falou disso também. Egocentrista, viver focado no próprio umbigo e enxergar só a própria realidade. Não, É, a gente precisa enxergar o outro, valorizar o tempo da convivência com o outro, saber ouvir, estar pronto para colaborar, estar pronto para amparar. E para a gente ouvir, amparar, colaborar, fazer o bem, é preciso que a gente tenha competência. Então, voltamos àquela velha recomendação da doutrina: é preciso estudar, porque só o estudo, só o conhecimento nos dá a sabedoria e o discernimento para saber diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, né? Então, a gente precisa estudar, aprender o certo quer dizer, que Jesus ensinou com tanta clareza, para fazer o melhor, né? E esse fazer o melhor está implícito aí naquilo que a Ana falou também, que é a nossa reforma íntima, né? Então, nós, com o conhecimento que temos, sabemos que somos responsáveis pelo mal que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer, não podemos nos permitir, não podemos, em circunstância nenhuma, escolher o que não seja o bem. E quando a gente escolhe o que não é o bem, a gente cria o mal. A doutrina diz que o mal não existe, que o mal é a ausência do bem. Toda vez que eu deixo de fazer o bem, eu estou criando o mal. E esse mal que eu crio, que os invigilantes criam, gera sofrimento e dor e transforma a nossa vida naquele corredor escuro, sombrio, desconfortável. Querer o bem, meus queridos, é praticar o bem todos os dias, em pensamento, sentimento, palavras e atitudes. É saber estar atento para aproveitar as horas,
É, a Ana falou, a André Luiz falou e ela lembrou. O tempo é aquilo que nós fazemos dele. Ele pode ser bom e gerar felicidade, de acordo com o que eu fizer dele, né? Se eu não cuidar, eu vou gerar sofrimento e dor. Não é Deus castigando, é eu plantando sementinha inadequada, equivocada, né? O que a gente precisa é estar sempre alerta para a cada momento ter aquela postura diferente que favoreça a nossa transformação. No capítulo de hoje, a gente viu que a transformação é lenta e gradativa, é sempre proporcional aos, eu ia falar crimes, entre aspas, mas é ao desrespeito da lei. Quando a gente está aqui na Terra, que a gente desrespeita o nosso Código Civil, a gente paga a multa, a gente vai preso, não é assim? Com relação à lei divina, acontece a mesma coisa. Aquele finalzinho que a Ana falou do campo de concentração, quantas encarnações será que aqueles espíritos vão levar para consertar o que fizeram de desamor, né? Cada caso é um caso, então esse é um caso cabeludo. Os nossos são mais brandos, mais suaves, mas exigem, sem sombra de dúvida, o melhor do nosso esforço, em prol da nossa felicidade, da felicidade daqueles que convivem conosco, mas principalmente para cumprirmos da melhor maneira possível as nossas tarefas evolutivas, ou aquele abençoado planejamento divino que a misericórdia fez para nós. Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine cada vez mais. Obrigada, André Luiz. Obrigada, Ana Luísa. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Eu acho Depois que de seria tudo bom a que Dona gente. Lúcia falou, não. Ah, por favor, André, seu coraçãozinho sente e vê coisas diferentes. Não, Fala o eu que ia. você Outro sentiu. dia desse eu estava pensando, né? A gente. Como é difícil a reforma íntima, né? Uhum. E aí eu estava até comentando com a Célia que eu vi um caso de um senhor em São Paulo, não sei se a senhora viu, que ele ateou fogo nele Não. no metrô, assim, parecia uma tocha humana. E eu falando com minha mãe, eu dizendo a ela, eu disse, poxa, essa pessoa devia estar realmente muito desesperada, né, para fazer uma coisa dessa. Enfim, aí minha mãe dizendo que a mãe de uma pessoa que trabalhou na casa da minha tia, ela também ateou fogo nela porque o marido traiu ela. Que E aí eu horror! cheguei, aí eu na hora eu disse, mas ela devia ter feito com ele, não com ela. Mas aí eu, na hora eu parei, eu digo, meu Deus, não é isso. Eu digo, eu voltei da minha evolução. Eu digo, mas é tão difícil. Eu digo, mas o que eu quis dizer era, ela não devia nem ter feito com ele nem com ela. Mas assim, não é pra você fazer com ninguém, né? Muito menos você fazer com você porque você foi traída. O negócio é perdoar. Hoje à tarde, na hora do meu recreio, eu assisti um filme que está no Netflix, chama A Cabana. Eu Hum, já tinha lido esse livro há uns 20 anos atrás. E o livro mexeu muito comigo. Foi, é, assim, um marco significativo na minha maneira de olhar os desígnios de Deus, de olhar o julgamento. Eu confesso a vocês que a partir da leitura desse livro, eu passei a me esforçar mais para não julgar o outro, sabe? hum, Assistam o filme para vocês verem. Tem uma hora que ele está muito bravo com Deus porque a filhinha dele morreu em circunstâncias trágicas. Então, ela diz: tá bom, você acha que eu não sei cuidar da vida? Então, nesse momento você é Deus, você vai decidir, você vai julgar, você vai fazer as escolhas, sabe? E a gente vê no... Eu não quero falar muito do filme, não, para vocês
não terem spoiler. Mas é, é muito importante não ficar presa ao passado, de qualquer forma, mas principalmente nos esforçarmos de verdade no exercício do perdão. Aí a gente não vai querer pôr fogo em ninguém. Pois é. Aí eu fiquei pensando, né? Eu sei que assim, né? Assim, a gente tá na evolução tudinho, então, eu digo, eu tenho que fazer uma meta de não ir pro umbral. Eu tenho que ficar numa parte, um nível acima ou dois níveis acima, né? Ali naquele meio, vamos mirar para ali. Quando você descobrir essa receita, me conta. Para nós. Eu também quero. Andréa, tem aquela passagem de Paulo, numa das epístolas, que ele fala assim: o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. E o bem que eu quero fazer, eu ainda não faço, né? Eu acho que quando a gente pensa Paulo falando isso, tem tantas escorregadas que a gente dá, né, nesse aspecto. A outra coisa que me veio nessa conversa do atear fogo foi a história também, o Divaldo aqui, presente nas conversas hoje, ele contando do suicídio da irmã dele, tão querida, né, dele, e ela cometeu o autocídio porque o marido a traiu, ou achou que tinha traído, não sei se traiu, não me lembro agora da história direito. E aí a importância da gente nos amar, né? E E e não colocar a entender nossa felicidade na mão do outro, né? exatamente, você complementou o que eu ia falar, não colocar o nosso equilíbrio no equilíbrio do outro, que é uma lição muito difícil, né? A gente aí passa, né? Eu estava no telefone com meu filho agora há pouco, cada um de nós aí com o seu drama familiar aí, e muitas vezes a gente vê esses jovens colocando o equilíbrio deles em cima do equilíbrio de gente desequilibrada. E é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Para não cometer um erro que não tem volta, seja tacar fogo no meu corpo, seja me jogar pelo penhasco. Então, é entender que, bom, o que eu controlo? O que eu controlo é isso, né? O que eu controlo é minha reforma íntima, qualidade dos meus pensamentos, as minhas amizades, as minhas escolhas, como eu gasto o meu tempo. E o resto a gente não controla, né? Bom, então vamos encerrar agradecendo a equipe de André Luiz, de Emmanuel, por estarmos aqui juntos e unidas hoje, por todas as bênçãos recebidas, pedindo mais uma vez pela fluidificação da nossa água, pelo amparo do nosso lar, para que todos os encarnados e desencarnados possam ser auxiliados e que, se houverem, Senhor, espíritos necessitados na nossa casa, que eles possam ser conduzidos até o Chico Xavier, pelos mentores, onde possam receber o auxílio que necessitam para o seu equilíbrio. Graças a Deus. Obrigada.